Olá, queridos colegas da página Serviço Social Brasil. Estou entrando ao vivo de forma extraordinária hoje. Não estou no meu ambiente de trabalho, estou aqui numa praça pública, em um ambiente público, então haverá um pouco de ruído na transmissão. Espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, entendam isso. Eu trouxe meu carro hoje para a oficina mecânica para trocar algumas peças que estava precisando, para fazer alguns reparos, porque vou viajar amanhã para Jacobina, aqui na Bahia, onde vou estar ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais e Assessoria e Consultoria em Serviço Social. Como estou esperando o mecânico efetuar os trabalhos que precisam no carro, os consertos que precisam, na verdade troca de bucha de bandeja e tal, mais relacionado à área de suspensão. Aproveitei essa oportunidade para dialogar com vocês, como de costume, e publicar essa transmissão ao vivo a respeito da consciência de classe. O que é, por definição, consciência de classe? Consciência de classe é a capacidade que o indivíduo tem de interpretar a sua realidade e descobrir o seu pertencimento, ou seja, a que classe social ele pertence. Não é a questão ideológica do pertencimento à classe, não é uma escolha propriamente dita, é uma questão de pertencimento. Obviamente que pode ser também por uma questão de escolha, em virtude de nós estarmos morando e vivendo em um país extremamente democrático, que permite às pessoas escolherem o que querem ser e o que querem fazer de suas próprias vidas. Então, partindo do princípio que o indivíduo pode escolher o que quer ser e a que classe quer pertencer, então não é proibido, por exemplo, uma pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social pertencer a uma classe totalmente diferente daquela que defende os seus interesses. Assim como também não é errado uma pessoa pertencer à classe patronal, defender a ideologia da classe patronal mesmo sendo empregado. É errado, ou melhor, corrigindo minhas palavras, não é o caso que não seja errado, é errado, mas não é proibido. A pessoa pode escolher que ideologia defender, a que classe pertencer, seu modo de agir, seu modo de viver. Agora, em questão de raciocínio lógico, de entendimento intelectual e racional, é importante que os indivíduos envolvidos nos processos de construção das relações sociais do próprio tecido social tenham consciência da sua escolha, que ele faça a sua escolha, seja ela qual for, baseada no raciocínio e não apenas porque foi doutrinado por terceiros ou porque foi convencido por alguém, simplesmente na cegueira intelectual, na decisão escolhida por outro. O que não pode acontecer é isso, ou seja, você não pode ter uma consciência de classe autoimposta, porque outra pessoa impôs em você, te obrigou, se não de forma coercitiva, mas de forma através da lavagem cerebral, da repetição e da ligação com outros conceitos totalmente errôneos e contraditórios ao serviço social, que leva ao comportamento errático, a te escolher um posicionamento que não diz respeito ao desempenho da sua profissão e ao seu comprometimento com o projeto ético-político e com o código de ética do assistente social e com a lei de regulamentação da profissão. Ou seja, a consciência de classe estabelece que você pertence a uma classe, independente de você gostar disso ou não. As suas condições econômicas, o seu posicionamento enquanto trabalhador assalariado, as suas condições enquanto dependente do capital no sentido mais amplo e objetivo dessa afirmação, enquanto indivíduo que vende a sua mão de obra, a sua força de trabalho para outro que a explora. Então, a partir disso, você já pertence a uma classe social, querendo ou não. Uma vez que uma coisa é você ter uma escolha ideológica em defender uma determinada ideologia de classe, outra coisa é o seu pertencimento. Então, é possível que muitas pessoas pertençam a uma classe por pertencimento normal e acabem defendendo outra classe ideológica. Isso é comum. E sempre que eu falo de direita e esquerda aqui, aparece um monte de analfabetos políticos aí, falando sobre partidarismo, sobre PT, PMDB, PSDB, uma vergonha numa parte do serviço social, as pessoas acabarem entendendo que ideologia filosófica, política, seja partidarismo. Eu acredito que essas pessoas estão precisando voltar para o ensino médio, estudar a quinta série, a sexta série, que é nesse tempo que a gente aprende essas coisas, pelo menos deveria, ou no mínimo o ensino médio, para poder entender o que de fato é uma ideologia de governo, que é uma ideologia de classe. Porque quando você faz um comentário sobre ideologia de classe, a pessoa responde abaixo sobre ideologia partidária, é vergonhoso isso. A própria pessoa está tirando diploma de analfabeto político, de ignorante, de que não sabe nada sobre aquilo
para o qual se propôs discutir. Então esse é um problema comum nas universidades e academias pelo Brasil, por onde eu tenho ministrado aulas. É um problema recorrente que já deveria ter acontecido uma certa superação, um certo amadurecimento intelectual por parte das pessoas que se envolvem nos processos de debate acadêmico, entender sobre aquilo que estão discutindo. Porque não se pode esperar que uma pessoa entre num debate científico, acadêmico, para discutir um assunto sobre o qual ele não entende, sobre o qual ele não tem conhecimento, sobre o qual ele não discutiu. Quando eu estou na presença de doutores e mestres, não é o caso de eu não questionar, mas uma coisa é questionar, a outra coisa é fazer observações e afirmações absurdas que não tem nada a ver com o contexto daquilo que está sendo debatido. Então a minha postura de questionador, de crítico, quando eu estou reunido com doutores e mestres, e isso acontece muito no meu mestrado e em outras reuniões das quais eu participo, a minha postura é diferente. Eu estou ali como uma pessoa curiosa que está inquirindo, perguntando, questionando, mas eu não tenho a condição de afirmar, uma vez que eles sabem muito mais do que eu sei. Então, enquanto uma pessoa humilde, que ainda não chegou aonde eles chegaram, eu estou ali para aprender com eles. O que acontece nas redes sociais é o oposto disso, é o inverso disso. Em função da pessoa não ter a sua consciência de classe, de pertencimento, ela se julga doutor em medicina, doutor em serviço social, doutor em ciência política, doutor em política, doutor em meio ambiente, doutor em todas as possibilidades de política, e tem afirmações fechadas sobre todos esses assuntos sem ao menos ter lido um livro a respeito. Tem afirmações fechadas sobre Karl Marx sem nunca ter lido um livro de Karl Marx, apenas repetindo o discurso que outras pessoas lhes passaram, quer seja os políticos, quer seja nas igrejas, por meio do catequismo, por meio do discipulado, quer seja, enfim, aonde quer que seja. Eles mesmos não têm consciência própria de conhecimento da matéria em que discutem ou da matéria em que opinam. E por isso opinam de forma superficial, leviana e até criminosa, muitas vezes, levando até a violação dos direitos humanos. E qualquer opinião que viole os direitos humanos não é opinião, é crime. Porque a violação dos direitos humanos, seja ela qual for, ainda que seja apenas verbal e argumentativa, é crime. Então, quando você opina e a sua opinião fere de algum modo os direitos humanos, você está cometendo um crime em nome da academia, em nome dos supostos conhecimentos que você acha que possui, não possuindo. Então é importante que cada pessoa que já entrou na academia descubra o seu pertencimento de classe e a sua opção ideológica de classe, que são coisas diferentes, que se coadunarem entre si, que se cruzarem entre si e puderem se encontrar na mesma defesa, é bom, mas isso não é obrigatório. Você, por exemplo, pode pertencer à classe da esquerda e defender a direita. Que problema tem? Não tem problema nenhum. É um erro ideológico, é uma hipocrisia, é uma coisa incompreensível, mas é um direito seu. Você pode sim fazer isso. Você pode ser um pobre, empregado, um capacho do patrão e ainda assim defender o patrão. Você pode vender a sua mão de obra a preço de banana e ainda assim defender o neoliberalismo, o capitalismo, o conservadorismo, o tradicionalismo. É um direito seu e democraticamente as pessoas têm que respeitar isso. Só não é certo, não acho certo uma pessoa que está desenvolvendo a profissão do serviço social, que necessita pelo menos da compreensão de pertencimento ideológico de classe para poder defender o projeto ético-político, que precisa entender que ele vai ter que, dentro do desenvolvimento profissional, defender os movimentos sociais, todos os movimentos sociais, incluindo aí os movimentos sociais como o MST, como a CUT, como o movimento LGBT e todos os outros movimentos sociais que advirem de uma decisão democrática, porque a regulação do Código de Ética nos princípios éticos fundamentais estabelece a defesa e o empenho e a defesa de todos os movimentos sociais, o apoio a todos os movimentos sociais que sejam democráticos. Então, se o movimento social for democrático, esse movimento social precisa ser defendido, ele precisa ser amplamente defendido. E isso implica no entendimento do que seja, implica numa decisão, numa escolha, numa opção de entendimento científico, acadêmico, oriunda de um amadurecimento científico, com base em muita leitura, em muita compreensão do que seja. Então, qual seria aqui a minha recomendação crucial para quem quer entender a consciência de classe? Leitura. Você precisa compreender os processos históricos do Brasil para descobrir a que classe você pertence, para não ficar na internet pagando mico, pagando papel de ignorante, papel de trouxa, porque é isso que tem muita gente que tem feito.
Então você precisa ler, entender a que classe você pertence, estudar. Você não concorda com a esquerda, não tem problema, estude a direita, estude a esquerda, estude as duas ideologias. Tem aí John Locke da direita, era um liberal que no fim defendia muito a esquerda nos seus processos de trabalho. Ele é praticamente o pai do contrato social, que é muito utilizado pela direita. Então eu vejo mesmo os grandes cientistas do passado, muita mescla entre a esquerda e a direita. Existe uma mistura muito grande da esquerda e da direita. Então estude Karl Marx, estude John Locke, estude Foucault, estude Gramsci, estude Heller, enfim, estude todos esses escritores aí, leia sobre eles, se informe sobre eles, e aí você vai descobrir o seu pertencimento de consciência de classe. E a partir daí você já pode fazer então a sua escolha ideológica para definir a que classe social você pertence e qual classe social você quer defender. Porque não dá para conceber dentro do serviço social profissionais defendendo uma classe a que não pertence. Uma escolha, você tem esse direito, é isso que eu quero que fique bem claro. Não é o caso de você não ter o direito de pertencer à direita, você pode pertencer, mas você vai acabar entrando em choque, em contradição com o projeto ético-político, com o código de ética, com a lei da regulamentação da profissão e com a sua própria ideologia de vida, porque você vai estar em um lugar desfrutando dos benefícios concedidos a uma classe e defendendo outra classe que não tem nada a ver com você, com a qual você de fato não pertence, na qual você de fato não estará inserido. Estará, de certo modo, lutando pela defesa dos direitos daquela outra classe, pertencendo à classe de cá, indiretamente se prejudicando, criando dispositivos e regulamentações e resoluções que lhe prejudicam, que lhe cerceiam o direito, que lhe nega direito, em função de defender uma ideologia que foi repassada por você de forma coercitiva ou por meio da força de convencimento por outras pessoas. Então, quando o indivíduo faz a sua escolha ideológica por conhecimento, racionalmente, ele a faz com base no conhecimento científico, com base nos estudos da realidade, na leitura de livros, de artigos científicos. Ele faz com base na racionalidade e não por base da imposição, quer seja paternal, maternal, cultural, patrimonial, religiosa ou de transmissão, seja ela qual for. Não tem como você ter certeza da sua escolha ideológica sem que primeiro você entenda o seu pertencimento ideológico. Ou seja, a consciência de classe determina que, para que você possa entender a que classe você pertence, você precisa primeiro conhecer o que é classe, entender o que é classe, quais são os atributos da classe, pelo que luta determinada classe, quais são as lutas, os movimentos sociais, as organizações, os interesses, os objetivos, as conquistas, o ideário, de forma ampla e restrita. Quando você tem conhecimento disso, aí você pode dizer: eu pertenço a uma categoria de classe e defendo uma outra classe. Ou então, de forma mais otimista, positiva e conceitual, você pode dizer: eu pertenço a uma determinada ideologia de classe, tenho uma consciência de classe, pertenço a uma ideologia de classe e defendo essa mesma ideologia a qual eu pertenço, não importa qual seja ela. É importante que isso fique bem claro. O que não pode acontecer é você entrar na contradição da hipocrisia, da demagogia, de pertencer a uma classe social, uma ideologia de classe social, e estar aí na internet arrotando inteligência e defendendo uma outra para a qual você não pertence, a qual não defende seus interesses, não luta por você e não lhe concede benefício social de nenhuma forma e de nenhuma modalidade. Então, ficando bem claro isso, esse conceito desse estudo científico de consciência de classe, deixo aqui a recomendação das leituras que já citei antes para vocês, que vocês se aprofundem bastante sobre o tema consciência de classe, que é muito importante, cai muito em questão de concurso a nível federal e nacional, do TST, do TRT, do TSJ, enfim, de vários outros órgãos federais. Deixo essa recomendação aqui para vocês. Um grande abraço a todos os 90 mil seguidores da minha página, que estão frequentemente compartilhando e curtindo os assuntos aí. Muito obrigado a todos, um grande beijo, fiquem todos com Deus e uma boa tarde.